Imagine por um instante que tudo o que você acredita sobre si mesmo não passa de uma grande ilusão. Aquela voz interna, suas escolhas, até mesmo as emoções que parecem tão suas, nada disso nasceu realmente de você. Há um conhecimento ancestral, escondido nas entrelinhas das grandes culturas, nos textos sagrados e nos padrões da natureza, tão poderoso que, se compreendido, poderia romper as correntes invisíveis que o prendem. Mas aqui está o detalhe: esse segredo nunca foi revelado a você de propósito. Por quê? Porque ele é a chave para algo que poucos ousam dominar, o controle absoluto sobre sua própria existência. Todos os dias, você sente um desconforto inexplicável, como se algo o puxasse em direções opostas, sabotando seus planos, suas decisões, até sua energia. E se essa sensação não for mera coincidência? E se tudo estiver acontecendo exatamente como foi planejado? Dentro de você, existem 4 forças fundamentais, governando cada aspecto da sua vida, e neste exato momento, elas estão sendo manipuladas para mantê-lo em um estado de limitação. O tempo urge. Você precisa despertar antes que seja tarde demais, porque, uma vez que enxergar a verdade, não haverá volta. Desde o dia em que nasceu, ensinaram-lhe a enxergar o mundo de forma limitada, como se você fosse apenas um corpo, uma mente, uma única identidade movendo-se em linha reta. Mas essa foi a primeira grande mentira. A realidade é que você não é um, mas 4. 4 forças poderosas coexistem dentro de você, seu corpo físico, suas emoções, sua mente e seu espírito. Quando esses aspectos estão desalinhados, sua vida se transforma em uma batalha constante, repleta de conflitos internos e obstáculos invisíveis que parecem impossíveis de superar. Pense nos momentos em que sua mente deseja algo, mas suas emoções resistem. Você decide mudar, criar novos hábitos, transformar sua realidade, mas seu corpo não responde, sua energia se esvai e tudo volta ao ponto inicial. Isso acontece porque essas 4 dimensões internas operam em direções opostas, criando um ciclo de frustração, estagnação e exaustão sem fim. Você sente que algo puxa para trás, impedindo seu progresso, não importa o quanto tente avançar. Enquanto isso, o mundo ao seu redor age para manter esse desequilíbrio. A alimentação industrial enfraquece seu corpo, as redes sociais envenenam suas emoções com medo e comparação, a mídia bombardeia sua mente com informações programadas para limitar sua percepção. E o pior, seu espírito, a essência mais profunda de quem você é, mal consegue ser ouvido em meio ao caos. O sistema foi projetado para fragmentá-lo, garantindo que essas forças nunca se alinhem. Assim, você permanece confuso, vulnerável e fácil de manipular. Mas e se houvesse um caminho para restaurar esse equilíbrio? Um método ancestral, oculto nas tradições milenares e nos mistérios do universo, capaz de fazer com que seus 4 corpos trabalhem em harmonia? Quando você realinha essas forças, algo extraordinário acontece, recupera o controle sobre sua energia e, consequentemente, sobre sua realidade. E é exatamente isso que nunca quiseram que você descobrisse. Seu corpo físico é a base de sua existência material, o alicerce sobre o qual todas as outras dimensões se manifestam. Sem um corpo saudável e equilibrado, suas emoções se tornam instáveis, sua mente fica turva e seu espírito se desconecta. No entanto, desde o momento em que nasceu, o sistema fez de tudo para enfraquecer essa base. A alimentação moderna está repleta de substâncias químicas que drenam sua vitalidade. A exposição constante à luz artificial desregula seus ritmos naturais. O estresse e a ansiedade bombardeiam seu sistema nervoso, impedindo que seu corpo funcione em seu pleno potencial. E isso não é obra do acaso, é um projeto meticulosamente arquitetado para mantê-lo fraco, dependente e facilmente controlável. Seu corpo físico deveria ser uma fonte inesgotável de energia, projetado para se regenerar, se curar e se fortalecer. Mas isso só acontece se você souber sintonizá-lo com suas forças naturais. O segredo que nunca lhe contaram é que seu corpo vibra em uma frequência específica, conectada diretamente à Terra. No entanto, as toxinas presentes na água, nos alimentos e até no ar interrompem essa conexão. Seu corpo precisa do contato com a natureza, de alimentos vivos, dos ciclos naturais de luz e escuridão. Mas a sociedade moderna o afasta desse equilíbrio. Você acorda cansado, dorme mal,
sente-se esgotado sem motivo aparente, tudo porque seu corpo está sendo desconectado da fonte primordial de energia. E há algo ainda mais profundo: seu corpo físico não é apenas uma máquina biológica, mas um canal de manifestação. Todas as mudanças que você deseja criar em sua vida precisam passar por ele. Se sua energia estiver baixa, se seu corpo estiver intoxicado, suas manifestações serão fracas ou simplesmente não acontecerão. Isso explica por que tantas pessoas tentam transformar suas realidades e falham repetidamente. Elas tentam construir uma nova vida sem antes fortalecer o alicerce de sua própria existência. Assim como um prédio não pode ser erguido sobre uma estrutura frágil, você não pode se reinventar enquanto seu corpo estiver em colapso. A transformação começa com a reconexão com seu próprio corpo. Isso significa restaurar seu equilíbrio natural, escolher alimentos que nutrem, respirar profundamente para oxigenar cada célula, mover-se para evitar a estagnação da energia. Também significa se afastar de influências artificiais que drenam sua vitalidade, como o excesso de tecnologia, ambientes tóxicos e emoções negativas. Seu corpo é seu templo, sua antena para o divino, sua ferramenta de criação. Quando finalmente aprender a dominá-lo, descobrirá que dentro de você sempre existiu uma força que ninguém jamais poderia controlar, apenas você. Seus sentimentos não são meras reações ao que acontece ao seu redor. Eles são a força que molda a sua realidade. O que você sente, você atrai; o que reprime, você carrega. Suas emoções são como a água, fluidas, moldáveis, capazes de nutrir ou destruir, dependendo da direção em que fluem. Mas aqui está o problema: a maioria das pessoas não controla suas emoções, elas são controladas por elas. Desde a infância, fomos ensinados a ignorar, reprimir ou até mesmo sentir vergonha do que sentimos. Nos disseram que chorar é fraqueza, que a raiva é algo ruim, que devemos sempre ser positivos, sem nos dar a chance de compreender o verdadeiro significado de nossas emoções. No entanto, quando você não as domina, elas o dominam. E o que poderia ser uma bússola para sua evolução se transforma em uma prisão. Energéticos, dissolver padrões antigos e acessar a sabedoria que habita em seu núcleo mais profundo. Cada inspiração é um convite para trazer mais vida, mais presença, mais poder. Cada inspiração é uma oportunidade de liberar o que não lhe serve mais: medos, culpas, limitações que foram impostas ou aceitas como verdades. Mas não se engane, dominar a respiração não é apenas sobre técnica. É sobre intenção. Quando você respira com consciência, você não está apenas oxigenando o corpo, está alimentando sua alma. Está dizendo ao universo: eu estou aqui. Eu estou pronto. Eu sou mais do que essas correntes. E o universo responde. Porque seu corpo espiritual não é apenas uma parte de você, é a essência que conecta tudo. É o fio invisível que une sua existência ao tecido da criação. Quando você desperta essa chama, algo extraordinário acontece: você deixa de ser um espectador da vida e se torna o criador dela. As sincronicidades começam a aparecer. As portas que pareciam fechadas se abrem. As pessoas certas cruzam seu caminho. E o mais surpreendente? Você percebe que sempre teve o poder de moldar sua realidade, mas estava tão distraído com o barulho do mundo que esqueceu de ouvir a voz do seu próprio espírito. Mas aqui está a verdade que poucos ousam admitir: o despertar espiritual não é um destino, é uma escolha diária. Não é sobre alcançar um estado de iluminação permanente, mas sobre decidir, a cada momento, se você vai se render ao medo ou se vai confiar na sabedoria que já habita em você. Cada vez que você escolhe respirar fundo em vez de reagir no automático, cada vez que você observa seus pensamentos em vez de ser arrastado por eles, cada vez que você sente uma emoção sem se identificar com ela, você está reacendendo essa chama. E ela cresce. Não por magia, mas porque você está lembrando ao universo, e a si mesmo, quem você realmente é. O problema não é que você tenha esquecido seu poder. O problema é que você foi condicionado a acreditar que ele não existe. Mas ele sempre esteve lá, pulsando em cada batida do seu coração, em cada célula do seu corpo, em cada respiração que você dá. O fogo espiritual não precisa ser aceso, ele só precisa ser reconhecido. E quando você faz isso, algo incrível acontece.
você percebe que nunca esteve separado do divino. Você sempre foi parte dele. A única diferença é que agora você sabe. E esse saber muda tudo. Porque no final, a vida não é sobre o que acontece com você. É sobre o que você faz com o que acontece. É sobre como você escolhe responder. E quando você alinha seu corpo físico, suas emoções, sua mente e seu espírito, você não está apenas vivendo, você está criando. Você não está apenas sobrevivendo, você está evoluindo. E o mais belo de tudo? Você não precisa esperar por um milagre. O milagre já está dentro de você. Basta respirar. O silêncio profundo da gestação. Ela não se apressa. Ela não força. Ela simplesmente, e nesse ser, a vida se reorganiza em segredo, preparando-se para renascer. O inverno não é um castigo. É um convite para mergulhar no núcleo do seu ser, onde as respostas não vêm das palavras, mas do silêncio que as precede. Aqui, a mente racional se cala, porque ela não tem mais respostas. As emoções, antes turbulentas, agora se aquietam. E o que resta é uma presença pura, uma consciência que observa sem julgar, sem precisar de nada além de si mesma. É nesse vazio que a verdadeira magia acontece. Porque quando você deixa de se agarrar ao que já foi, quando aceita que não há nada para controlar, algo extraordinário surge, a confiança. Não a confiança forçada, mas aquela que nasce do reconhecimento de que você sempre esteve seguro, mesmo quando tudo parecia desabar. O inverno é a prova de que escuridão não é o oposto da luz, ela é o solo fértil onde a luz brota. E então, quando menos espera, algo se move. Um leve tremor na terra. Um sussurro no vento. O primeiro sinal de que o ciclo está prestes a recomeçar. Porque o inverno não é eterno. Ele é apenas o intervalo sagrado entre o que foi e o que está por vir. E quando a primavera retornar, como sempre retorna, você não será mais o mesmo. Você será mais leve, mais claro, mais alinhado com a essência do que realmente importa. A vida não é uma linha reta. É uma espiral. E cada volta, cada estação, é uma oportunidade de ir mais fundo, de se libertar um pouco mais, de se aproximar daquela versão de você que sempre soube que existia. O milagre não está no destino. Está no caminho. E o caminho começa e recomeça com uma respiração. Mostram que partículas subatômicas respondem à observação e à intenção, alterando seu comportamento conforme a energia que as cerca. Se até os elétrons dançam ao ritmo da consciência, por que você ainda acreditaria que sua vida é fruto do acaso? A verdade é que você é o maestro dessa sinfonia invisível. Cada escolha, cada palavra, cada respiração é uma nota que compõe a melodia do seu destino. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. A vibração não é apenas o que você emite, mas também o que você absorve. Assim como uma esponja se encharca no líquido em que está imersa, sua energia se molda ao ambiente vibracional ao seu redor. Por isso, ambientes tóxicos, relacionamentos desgastantes e até mesmo o excesso de informações negativas agem como pesos ancorados em sua frequência. Eles não apenas drenam sua força, mas também distorcem sua capacidade de criar. É como tentar afinar um violino enquanto alguém aperta suas cordas com as mãos sujas de óleo. A boa notícia? Você não está preso a essa dinâmica. A lei da vibração é neutra, ela responde à sua intenção com a mesma precisão com que um espelho reflete sua imagem. Se você se alimenta de caos, o caos cresce. Se você se nutre de clareza, a clareza floresce. E o primeiro passo para mudar essa equação é simples: comece a observar. Perceba quais frequências você tem permitido entrar em sua vida. Que músicas você ouve? Que conversas você mantém? Que pensamentos você cultiva quando ninguém está olhando? Porque, no fim das contas, a vibração mais poderosa não é a que você projeta para fora, mas a que você sustenta dentro de si. Os mestres antigos não falavam em pensamento positivo como um clichê vazio. Eles entendiam que a mente é um instrumento de criação, e que cada crença é uma semente plantada no solo da realidade. Quando Jesus dizia "a fé move montanhas", não era uma metáfora poética, era uma descrição exata do poder da vibração elevada. A fé, nesse contexto, é a convicção inabalável de que algo já é,
mesmo antes de se manifestar. É a frequência da certeza, que atrai para si tudo que ressoa com ela. E aqui está o segredo que transforma a teoria em prática. Você não precisa fazer nada para mudar sua vibração. Você só precisa ser. Ser grato antes de receber. Ser amoroso antes de ser amado. Ser abundante antes de ter. Porque a vibração não espera pela evidência, ela cria a evidência. Quando você se alinha com a frequência do que deseja, o universo conspira para trazê-lo até você, não como um milagre distante, mas como uma consequência natural da ressonância. Mas atenção, isso não é um convite para a ilusão. A lei da vibração não é uma varinha mágica que apaga os desafios da vida. Ela é, antes, um convite para dançar com eles de forma diferente. Os obstáculos não desaparecem, eles se transformam em degraus quando você os encontra com uma frequência mais alta. O medo não some, mas se dissolve diante da coragem. A escassez não some, mas se converte em oportunidade quando você vibra na abundância. E o mais fascinante? Você já está vibrando. A questão não é se você emite uma frequência, mas qual frequência você escolhe sustentar. Cada momento é uma nova chance de afinar seu instrumento. Cada respiração, uma oportunidade de elevar a nota. Porque, no fundo, a vida não é sobre o que acontece com você, é sobre como você ressoa com o que acontece. E quando você compreende isso, percebe que o poder nunca esteve fora. Ele sempre esteve dentro, pulsando em cada célula, esperando apenas que você o reconheça. A canalizá-la com intenção, ela se transforma em força criadora. Cada escolha que você faz, desde o que come até com quem conversa, é um ato de alquimia energética. E quando você entende isso, percebe que não há limites para o que pode manifestar. Imagine por um instante, e se cada pensamento seu fosse uma semente plantada no solo da realidade? Algumas brotam como ervas daninhas, outras como árvores frondosas. A diferença não está no solo, mas na qualidade da semente. A mesma lei se aplica à sua energia. Se você a direciona para o medo, colherá escassez. Se a investe na gratidão, atrairá abundância. Se a desperdiça em reclamações, viverá em um mundo de problemas. Mas se a concentra em soluções, se tornará imbatível. O sistema quer que você acredite que sua energia é finita, que você precisa lutar para sobreviver, que o sucesso é uma questão de sorte ou privilégio. Mas a verdade é que sua energia é infinita, ela apenas se expande ou se contrai de acordo com o que você alimenta. Quando você vibra alto, não apenas atrai mais do que deseja, mas também se torna um farol para outros que buscam despertar. Sua presença eleva o campo ao seu redor, e de repente, você não está mais reagindo à realidade, você está criando-a. E aqui está o detalhe que muda tudo, você não precisa de permissão para começar. Não precisa esperar por um momento perfeito, uma crise ou um sinal divino. O poder está no agora. A cada respiração, você tem a chance de recalibrar sua frequência. A cada decisão, de escolher entre o velho padrão e a nova possibilidade. A cada interação, de elevar ou rebaixar sua vibração. Mas atenção, o sistema não vai desistir de você facilmente. Ele vai testar sua determinação com distrações, dúvidas e até mesmo crises fabricadas para mantê-lo preso na baixa frequência. É aí que a disciplina se torna sagrada. Não se trata de ser perfeito, mas de ser consciente. De perceber quando sua energia está sendo drenada e agir imediatamente. De substituir o hábito de reclamar pelo hábito de agradecer. De trocar o medo pela curiosidade. De escolher, todos os dias, ser o arquiteto da sua própria experiência. E quando você finalmente dominar esse jogo, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o criador delas. As portas que antes pareciam trancadas se abrem. As pessoas certas aparecem no seu caminho. As oportunidades surgem como se sempre tivessem estado lá, esperando apenas que você estivesse pronto para vê-las. Porque, no fundo, a realidade não é um lugar fixo, é um espelho. E o que você vê lá fora é apenas o reflexo do que vibra dentro de você. Então, a pergunta que fica é: que versão da realidade você escolhe alimentar hoje? A que já conhece, ou a que ainda não ousou imaginar? A escolha é sua. E o momento é agora.
Você desperta para uma verdade inegável: a energia que você emana não é apenas sua, mas o próprio tecido que molda o mundo ao seu redor. E quando aprende a dominá-la, deixa de ser vítima das circunstâncias para se tornar o arquiteto da sua existência. A respiração consciente é apenas o começo. Ela é a porta de entrada para um universo onde cada inspiração é um convite à expansão e cada expiração, uma libertação. Mas o verdadeiro poder está no que vem depois, a alimentação de alta frequência. O que você coloca dentro do seu corpo não é apenas combustível, é informação. Cada alimento carrega uma vibração, e essa vibração se torna a sua. Frutas frescas, vegetais vivos, água pura, sementes germinadas, eles não nutrem apenas suas células, mas elevam sua consciência. Enquanto isso, alimentos processados, carregados de medo, estresse e energia estagnada, não apenas enfraquecem seu corpo, mas aprisionam sua mente em padrões limitantes. A escolha é simples: você se alimenta de vida ou de ilusão? E então vem o silêncio. Não o silêncio dos ouvidos, mas o silêncio da mente. O mundo moderno nos bombardeia com ruídos, distrações, pensamentos compulsivos que nos mantêm presos em um loop infinito de ansiedade e dúvida. Mas quando você aprende a silenciar o turbilhão interno, algo mágico acontece. Sua intuição se aguçada, sua clareza se expande, e você passa a ouvir a voz da sua essência, aquela que sempre soube o caminho, mas que foi abafada pelo barulho. Meditação, contemplação, momentos de quietude não são luxos, são necessidades. São o antídoto para a loucura coletiva, o portal para a verdadeira liberdade. Por fim, a intenção. Ela é o combustível invisível que transforma sonhos em realidade. Não basta desejar, é preciso sentir, acreditar, emanar. Quando você direciona sua energia com uma intenção clara, o universo conspira a seu favor. As sincronicidades se multiplicam, as portas se abrem, e o que antes parecia impossível se torna inevitável. Mas atenção, a intenção não é um pedido, é uma declaração. Não é eu quero, é eu sou. E quando você se alinha a essa verdade, o mundo ao seu redor não tem escolha senão se curvar à sua vibração. O sistema quer que você acredite que o controle está fora de você, nas instituições, no dinheiro, no poder alheio. Mas a verdade é que o único controle que realmente importa é o que você exerce sobre sua própria energia. Quando você se torna independente, quando deixa de buscar validação, segurança ou aprovação no externo, o jogo muda. As correntes se quebram, as máscaras caem, e você percebe que sempre teve o poder em suas mãos. Essa é a arte do despertar. Não é sobre fugir da realidade, mas sobre recriá-la. Não é sobre esperar por um salvador, mas sobre se tornar um. E o mais incrível? Você já tem tudo o que precisa. A chave está na sua respiração, na sua comida, no seu silêncio, na sua intenção. O momento de começar é agora. Porque cada segundo que você passa sem se lembrar do seu poder é um segundo a mais vivendo uma vida que não é sua. Então, qual será a sua escolha? Continuar alimentando a ilusão ou assumir o controle da sua energia? O despertar não é um destino, é uma decisão. E ela começa com um único passo, o seu.